Olá, bem-vindos ao MSP, Master Station Podcast. Eu sou a Geeks23, vosso host. Hoje, em nossos estúdios, pela segunda vez, Celestino Casimiro Quintagim. Seja bem-vindo, Celestino. Oi, senhora, muito obrigado. É sempre um prazer receber um convite para participar nessa abordagem. E aqui é bom encontrar o irmão. Então, estamos aqui para mais um episódio. Sim, senhora. Como é que começou o ano 2025? So far, so good. So far, so good. Yeah, we started good. Ok. Começamos bem o ano. Yeah. Não, pode exibir, não tem problema. Falar Português. Inglês e português. Yeah, começou bem porque no início tivemos uma atividade, uma espécie de uma saída familiar e então já começamos a marcar os passos para esse ano. Né? Sim, senhor. É bom. Yeah. É bom começar o ano não com o pé direito, mas com os dois. Exatamente. Há uns que só querem o pé direito. Nós vamos começar com os dois. Ok. Bom. Os últimos acontecimentos ou o que tem acontecido no país e no mundo, né? Não vamos analisar as eleições americanas, né? Está acima do nosso scope. Essa é uma área que eu gosto bem. Mas normalmente, para quem acompanha o Master Station Podcast, sabe que normalmente começamos com uma música que é da minha Lifetime Playlist e depois eu começo a abordagem com um convidado. Mas hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Não é uma música que faz parte da minha Lifetime Playlist, mas é um áudio que hoje sim também terá um prazer de ouvir o que nós estamos a ouvir nesse momento. Vamos falar desse áudio porque o tema de hoje estará relacionado com segurança de dados e cybersecurity, na verdade. Okay. O Celestino não é expert em cybersecurity, mas é usuário das TICs. Sim. E um bom usuário das TICs. Como eu também sou, pelo menos sei escrever no Word. O princípio de tudo. Né? É o princípio de tudo. Então, vou pedir a vossa atenção para esse áudio que é muito, muito educativo. Atualizar. Consegue nos ouvir, senhor? Não percebi a última. Ok, estava a dizer o seguinte: se estamos a entrar em comunicação, é para que não possam estar estranhos da comparência dos homens da ENG nas vossas residências e virão montar os novos quadros de computador atualizados. Ok. Que a data de ontem recebeu alguma denúncia no nosso estabelecimento, alegando que alguns consumidores de pré-pago e post-pago haviam feito passar os cabos condutores por debaixo da terra. A energia é tão boa e é tão perigosa. Havia passado como? Não percebi. Haviam feito passar os cabos condutores por debaixo da terra. Os cabos debaixo da terra? Exatamente. Ok. Razões pela qual está em internet a campanha das montagens dos novos quadros de contadores atualizados. Ok. Para que não possa danificar o eletrodoméstico de casa. Ok. Exatamente. E quem estará em casa da data da manhã que vai poder querer receber os homens da ENT que virão montar o novo quadro de contadores? Eu mesmo estarei, porque é feriado. Exatamente. Se porventura os homens marcarem a audiência na sua residência, aconselho o senhor a não fazer nenhum tipo de remuneração porque é grátis. Somente estamos a trabalhar com a caixa da mensagem que vamos lhe emitir agora. A mensagem cai na caixa da mensagem normal. Okay. Com texto WhatsApp, por debaixo contém 6 dígitos da campanha. São os dígitos que vai poder querer apresentar amanhã os homens quando virão montar o novo quadro de contador, certo? Ok, certo. Exatamente. E conseguiu observar a mensagem que já lhe emitimos da campanha? Ouvi uma mensagem que caiu agora. Exatamente. É só agarrar a barra do telemóvel para poder observar a mesma SMS. Ok. Exato. Sim, pode continuar. Exato. Já recebeu a mensagem, não é? Já recebi, sim. Exatamente. Pode reconfirmar os dígitos que recebeu? São 6 dígitos. Exatamente. São os números para poder nos confirmar, filho, nós mantemos atualizar a corrente elétrica e montagem do novo quadro, certo? Ok. Exato. Quais são os dígitos? Mas está no telefone, então não é para apresentar nos estados técnicos? Exatamente. Vai nos para não achar o erro do seu lado. Não tem erro nenhum. O número a mensagem está no meu telefone. Exatamente. Se nos reconfirmar, para podermos minimizar com o esclarecimento da luz, certo?
Ok, eu tenho aqui a mensagem, caiu a mensagem. Exatamente. Temos de conhecimento que o cara recebeu a mensagem. É só nos reconfirmar. Ok. Em filho 2 reservava o seu novo quadro contador, certo? Ok, não tem problema. Exatamente. Quais são os dígitos? Mas o senhor fala de onde? Meu Deus do céu, estamos a falar a parte que era o São Paulo. São Paulo. Certo. E o cliente não está em Luanda. Não percebo? O cliente com quem o senhor fala não está em Luanda. Exatamente, temos de conhecimento que a campanha é nacional de Cabinda Cuneno, ok? Tá bem, tá bem. Yeah, mas é assim, meu caríssimo. Compreenda só alguma coisa. Vocês têm técnicas de fazer as burlas, têm que estudar mais, está a perceber? Meu Deus do céu. Tem que estudar mais, porque, afinal de contas, todos nós estudamos. Então, quando vocês, há poucos dias, ligaram para mim, alegando que é técnico da Ende. Ontem ligaram para mim, quase com a mesma voz, a dizer que é cliente de casa. Epá, vocês têm que ter uma técnica própria de burlar, não é assim. Deu para entender? Está bem. Você está em Cabinda, está a perceber, meu irmão? Está a ouvir? Você está em Cabinda. Você primeiro, estás a ver? Primeiro você tem que estudar bem uma linguagem apropriada, tem que ter um sotaque mesmo de um funcionário público. Você, quer dizer, está com um sotaque que é próprio de Cabinda. Está me entendendo? Mas então tens que estudar mais. Se calhar procura alguém que fala bem português, está a perceber? Porque assim não dá, você não vai conseguir burlar pessoas, está entendendo? Está bem. Entendeu, né? A tua voz em si, o teu sotaque é de Cabinda. Então procura alguém que fala bem português, procura alguém que estudou mesmo a administração, que consegue se apresentar bem. Porque você está a falar tudo na confusão, você não vai conseguir burlar ninguém assim. Deu para entender? Está bem. Estuda mais, meu amigo. Estuda mais, porque a tua burla assim não vai em frente, Está bem. Ok, passe bem, continua a burlar bem, mas tem que ser os parvos, Só os parvos, porque pessoas muito vivas não vais conseguir. É verdade. É verdade. Você tem que fazer parceria com pessoas que falam bem, estás a ver, né? Se calhar busca uma voz de uma menina que sabe falar bem português e ali instrua e diz, quer dizer, você faz tudo num papel e essa pessoa vai conseguir, tá vendo? Depois vocês se dividem, mas quando vos apanharem, meu irmão, vamos prender mesmo. A entender, né? Está bem. Muito obrigado. Estás a falar com o oficial do Serviço de Investigação Criminal. A tua mensagem foi gravada, tá bom? Está bem. Ok. A qualquer altura nós vamos lhe deter. Ok. Mas a partir de Cabinda, nós conhecemos onde vocês atuam. Aí Conhecemos. E aonde? Todos vocês, são de Cabinda, Zaire, Uige, Mbazacon. Então, anda com muita prudência, Está bem. Passe bem. Ok, muito obrigado. Ok. Celestino, como é? Conseguiu apreciar o áudio do princípio ao fim? Sim, consegui apreciar o áudio e claramente no final percebe-se, mesmo no princípio e no final percebe-se que é uma tentativa de burla, né? Ok. E eu gostaria exatamente que nós tivéssemos uma conversa nesse sentido. Ok. Tu, ao ouvir o áudio, a conversa, consegues notar que é uma tentativa de burla. Não é por ser especialista em burla, né? Não é por ser, é por ser alguém que está envolvido numa sociedade que tem vindo a viver muitas coisas do gênero. As burlas têm vindo a evoluir. Só para um pequeno historial, as burlas começaram já há muitos anos. Até na Bíblia tem historial de burla. Exatamente. Então, só para ver que à medida que a espécie vai evoluindo e a existência ou o aparecimento das TICs, as tecnologias, a tendência é
as pessoas também inovarem, né? Inovarem uma maneira de extorquir as pessoas, ganho ilícito. Ok. Então, pelo que eu vejo, ultimamente temos vindo a viver coisas de gênero e é muita gente a passar por isso, né? Uns escapam e outros ficam presos. Ok. Mas nesse áudio especificamente, quais são os pontos que te chamam a atenção? Ah, Só para fazer um resumo, porque há pessoas que não vão ter a paciência de ouvir o o áudio áudio todo, todo. sim. É uma pessoa que faz se passar como um técnico, não, como serviço de apoio ao cliente da End, mandando uma mensagem para alguém para, para de certo modo clonar o seu WhatsApp. Infelizmente, como apareceu, o áudio faz referência, calhou na mão de um técnico ou de um funcionário do serviço de inteligência, né, do serviço de investigação Criminal. Ele avisa que a qualquer momento vai lhe deter. Esse é praticamente o resumo do áudio. Agora, do teu lado, o que é que te chama mais atenção nesse áudio? O que me chama a atenção é, primeiro, a espontaneidade que... A espontaneidade. Sim, exatamente, falando bem. E a capacidade que as pessoas, que ele teve de expor uma situação que não existe. Quer dizer, ele cria uma história. Mas é real a história. Sim, não, a história é real, o evento aconteceu, mas esses burleiros baseiam-se a um determinado momento que estivermos a viver, por exemplo, existe atualização de dados que a Unitel pede, né? Mensagem do projeto Quenda. Mensagem do projeto Quenda, essas coisas de água, tudo que tem a ver com alguma uma atualização. Uma situação real que estivermos a viver no país. Sim, então há um aproveito dessa situação real que estivermos a viver no país. Os achados que são mais inteligentes, então aproveitam-se que é para ter como burlar ou extorquir, não é isso? Extorquir as pessoas usando aquela situação real que estamos a viver no país. Então, essa vontade, essa maneira, essa liberdade, isso é um ponto para mim que ele teve, ou que os burleiros têm, nesse caso, nesse áudio. A outra situação que me chama a atenção ele é burleiro, mas nota-se pela maneira que ele fala, o falar, já indica que algo está errado aqui. Mas como? A pessoa que estava para ser burlada diz que o sotaque, a maneira como ele fala é próprio de Cabinda. Sim. E para ele esse foi uma das maneiras de detectar. Sim. Então quem fala com sotaque de Cabinda possivelmente seja burleiro, é isso? Não é possível. Não. Sim, é o que eu percebi do que ele acabou de... Sim, o que o homem da investigação criminal disse. Sim, suposto. Mas ele leva isso nesse campo, até esse nível, pelo facto de ele ter conhecimento de situações que têm vindo a ocorrer no país a virem mais do norte. Ok. Então... as maiores burlas, ou as pessoas que praticam ultimamente, pelo que temos visto, então, estão mais situados no norte. E eles têm uma característica. Ok. E essa característica é a maneira, uma delas é a maneira de falar. E também nota que as pessoas mesmo que fazem essas burlas têm problemas de dicção.
Ok. Porque alguém mesmo, vamos lá supor, alguém do HR a te ligar, recursos humanos, Yeah. tu percebes mesmo que é alguém que sentou na carteira e tem capacidade de abordar. Não, eu conheço muitas pessoas que não sentaram na carteira, mano, mas se te pegar aqui, quando pega na lapiseira, mano, Sim, é mas porque não tem maneira. não tem maneira, mas estamos a falar de pessoas de uma empresa séria. Eles procuram selecionar as pessoas, principalmente notam nisso, na linguagem, a maneira de falar. São bem avaliados para isso. Ok. É quando ligas no apoio ao cliente, tu consegues perceber que estás a Olá, falar. boa tarde, senhor Aquela Celestino, voz, fala aqui. a Ok. voz faz côncega no sistema e você sente que não, está a falar com alguém que estudou, né? Vamos dizer, entre aspas, mas alguém que sabe falar. Então, muitos desses, por isso é que ele Ok. identificou logo que era uma burla pela maneira, a maneira que ele estava a levar a conversa e a própria maneira de falar. Ok. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é como é que eles conseguem os nossos números. Sim. Os nossos números deviam ser mais protegidos, né? Existe aquela tentativa de números, tentativa de chamada, tentativa não. Você vai ligando, vai criando números Aleatório. aleatórios, sim. Muita paciência. Nós fazíamos isso, Para carregar os saldos. não é para carregar os saldos, mas fazia. Sim, também tentei fazer isso, eu também fiz números aleatórios para carregar o saldo. Calhou. Calhou, mas infelizmente Nunca dava certo. nunca dava certo. Mas nas chamadas, sabe, Acho que todos nós já passamos por isso. quando se fazia aquele que chama neta o dia, Neta tu o tinhas tanto saldo e que não tinhas ninguém que para Ligar. ligar. Então, o que para consumir o teu saldo, Aham. tu ias. É dia livre. É o dia livre. Eu ligava, eu pelo menos passei por isso. Eu ligava, criava números aleatórios da Movicel, 900xx, e calhava. Eu cheguei de apanhar pessoas que estavam no Malange e em outras províncias. E quando, se for ainda uma mulher, melhor. É para ter para mais conversa, para conseguir conversar. Então era isso que nós fazíamos. Então, os nossos números, muitos desses números conseguem através dos seus amigos próximos. Ok. Nós temos temos um leque de amizades conhecidos que têm nossos contactos e sabem quem tu és e onde tu estás. Ok. Então, isso também conta. Às vezes é um primo, é um amigo Ok. que passa o teu contacto. E eu vejo assim em termos culturais, se alguém dá o meu número para um estranho e depois eu chamo a atenção, a pessoa acha que eu sou armado. Ou seja, nós podemos ter um amigo em comum, Sim. mas você tem o meu contacto, essa pessoa não tem o meu contacto. E ele precisa do meu contacto para falar comigo. Antes de passares o meu contacto, tens que pedir pelo menos permissão ou avisar-me que alguém quer o meu contacto. Mas na nossa cultura é assim. Dá ainda o número daquele, olha, 923. É tudo rápido. Olha, de 0 a 10, qual seria a probabilidade de você cair numa situação igual a essa? De um como esse conseguir alguma coisa do teu lado? Okay, eu mesmo. Sim, você próprio. De 0 a 10, posso dizer, a probabilidade é muito ínfima. Poderia dizer pelo menos um. De 0 a 10, 1. Sim. 10%. Não, 10%, sim, 10%, sim, porque estamos a falar de 100, né? Sim. Sim, porque para mim é muito ínfima, porque eu luto estar informado o máximo, estar vigilante e evitar distrações. Ok.
evitar o máximo de distrações e não ter barreiras comunicativas, barreiras de ligações entre as pessoas, desconfiar de tudo um pouco. Ok. Porque é aquela, eu não concorri para nada. Sim, E de repente estão a me ligar porque ganhei alguma coisa. Logo desconfias. tenho que desconfiar imediatamente. Projeto Quenda. Projeto Coenda, eu não concorri. Não concorre se Não se concorre, mas tem esse projeto foi desenvolvido para as famílias com uma mais carenciada. mais carenciadas. Estamos a falar de carentes mesmo. E essas famílias encontram-se mais nas zonas rurais. Ok. Esse projeto veio para colmatar aquilo que é a deficiência a deficiência, vamos Ajudar as famílias. ajudar as famílias a criar um muito bem negócio. informado. A criar um negócio, sim, eu realmente estou. A criar um negócio. Bem, segundo o nosso, quem nos governa, diz que com aquele valor começaram com 8 mil, depois foram para 11 mil. Não sei onde é que estamos até agora. Para criar um negócio, tentar desenvolver um negócio com este valor. Lá comprar adubos e fazer uma plantação. Ok. E aí, pelo menos, se reduzir um pouco a fome, né? Então, é mais ou menos... quando você recebe uma chamada desse, eu, por exemplo, no meu caso, eu nunca... eu iria logo desconfiar. Projeto Coenda ligar-me. Não, isso não é possível. Então, iria logo desconfiar. Às vezes, talvez, ficaria só para conversar, mas é melhor evitar isso. Ok. Yeah. Bom, de 0 a 10 ele teria de conseguir alguma coisa. Sim, teria, contigo. porque não posso dizer que não conseguiria. Yeah. Nunca sabemos, né? Sim, exatamente. Podemos estar distraídos, não sabemos qual será o nosso estado de espírito naquele momento. Exatamente, sim. E podem nos apanhar pata. O importante é sempre estar vigilante. Vigilante, atento e desconfiar de tudo um pouco. A outra coisa que me chama a atenção, ele não teve sucesso, né? Ele não teve sucesso. O que ele tentava fazer era fazer com que a pessoa que ele interceptou Sim. ditasse-lhe os dígitos que caem na caixa de mensagem normal para poder clonar o WhatsApp. Grande erro. Não teve sucesso, mas poderia ter sucesso. Mas poderia, sim. Poderia ter sucesso se encontrasse, como disse aí o interlocutor no áudio, os parvos. Mas, bom, não concordo muito bem que sejam só os parvos, né? Se ele tivesse sucesso, já tentaste imaginar? Se ele tem sucesso e consegue clonar o WhatsApp de um agente do SIC. Seria, vamos dizer, seria um caos, entre aspas, mas teria acesso às informações privilegiadas. Ok. Ok? Porque quando você tem o WhatsApp, você está atualmente pouca gente que usa o WhatsApp não esteja inserido em um grupo do WhatsApp. Certo. E como ele, um agente de investigação criminal, claro, deve existir o WhatsApp, que também não é um meio direto para se passar informações, algumas informações confidenciais. Talvez era só atualizar, olha, estamos aqui, estamos ali. Ok. Mas, claro, ele teria acesso às informações privilegiadas. Imagina que se levasse 24 horas de essa perca, porque existem pessoas com pouca capacidade de, quando estiverem nessa situação, dar conta e tentar recuperar, fazer qualquer coisa que é para evitar. Existem pouca gente que consegue fazer isso com muita rapidez. Os 24 horas também dependeria da inteligência do próprio burlador, porque pode ser que ele estaria simplesmente focado, que essa é uma possibilidade, focado em retirar os valores na conta do... Porque no final, o final é mesmo valores. Sim, mas clonar o WhatsApp não te faz conseguir tirar valores. Não,
clonar o WhatsApp não te consegue fazer, não consegue tirar Valores, sim. valores. Mas esse não é 100%. Sim, sim, sim. Yeah, não é porque já viram pessoas que perdem o contacto, o acesso ao próprio o seu contacto fica clonado, quer dizer, para além de contactar de clonar o WhatsApp, ele teria o contacto clonado. Logo, ele não vai receber mais mensagem naqueles instantes. A prática que nós temos visto, acho que cada um de nós que faz parte de algum grupo do WhatsApp já viu isto. Agora, nos últimos 3, 4 meses, o que acontece é a pessoa, o seu WhatsApp é clonado e volta e meia a pessoa que clonou o WhatsApp já manda mensagem dizendo que tem um primo que tem euros para trocar. Nunca viste isso? Sim, exatamente. Ok. Esta é a burla, extração de valores, né? Sim, sim. Mas esse já para o outrem, através de ti, Sim. eu consigo... Fazendo-se passar por ti. Sim, fazendo-se passar por ti. Essa é mais uma outra chamada de atenção que nós temos que ter em conta. Isso acontece muito nos grupos abandonados. Grupos abandonados? Sim. Grupos que você já não interage. Já não é uma grande interação. Tá a ver quando se cria um grupo que é para uma contribuição ou para... grupos, vamos dizer, sazonais. Cria-se para um determinado fim. Sim. Mas depois, quando já cumprimos a missão, não extinguimos o grupo. O grupo continua. Ok, sim. Percebi agora. Olha, só que eu fiz um alerta em alguém. Nesse grupo, estes grupos, que era um grupo de contribuições que é para um fim, depois ficou abandonado. Então aparece aí uma mensagem, alguém a dizer que tem euros e que queria trocar, quem estivesse disponível para puxá-lo. Eu sou muito atento, quer dizer, posso dizer que sou um pouquinho atento. No entanto, eu observei a mensagem, não liguei, mas estou a ver alguém a interagir. Também que fazia parte do grupo, a interagir com a pessoa que escreveu sobre os euros. Onde é que posso te encontrar? Disse, esse já vai ser burlado. Esse vai perder dinheiro, os kwanzas. Eu puxei-lhe em off e disse para ele, vai ser burlado. Tome cuidado porque isso é burla. Eu lhe disse já. Porque as mensagens praticamente já têm um padrão. Já tem um padrão, precisa desconfiar. Os euros não podem ser vendidos assim. Não, só que é uma coisa que nós precisamos chamar a atenção e é por isso que é importante nós conversarmos sobre isso. A informação que você tem, há quem não tenha. Okay. Se você conhece o padrão, porque já viste as mensagens de forma repetida, sim, há quem nunca viu ainda. Isso é verdade. Então, esse alerta de puxar em off para alertar é muito importante. Sim, sim. Isso é verdade. Há muita gente que não tem essa informação. Então, eu chamei-lhe e disse para ele que ele iria ser burlado. E isso é burla. Ele disse, ei, mano, muito obrigado pela alerta. E eu depois fui lá, né, no grupo. Acho que eu extingui, saí do grupo já também. Então, ele agradeceu. O que acontece? O uso das TICs... hoje, atualmente, de tecnologia, de informação e comunicação, tem que ter muito cuidado. Elas vieram sim para ajudar a tornar a vida um pouquinho mais fácil, né? Pô, tá falando mesmo como um intelectual, brother. vieram tornar a vida mais fácil. Eu tenho uma curiosidade. Quem te ensinou a utilizar a internet? Como é que você aprendeu a utilizar a internet? Ainda te lembras? Ou é uma cena que foi fluindo mesmo assim, de repente já sabes? Usar como tal, usar de verdade. Eu não sei se teve alguém, mas que... Bom, temos amigos, né? Alguns sim, amigos são mais avançados que você. Olha, se quiseres investigar esse tópico aqui, tens que fazer assim. Então, temos Google, temos outros browsers. Você pode usar um outro, para além do Google, pode usar isso. O Alta Vista. O Alta Vista, então.
A partir dos eu posso dizer que uma boa parte foi de alguns amigos e também um pouquinho de curiosidade. E depois também quando nos inserimos no mundo empresarial, não sei. Mundo empresarial. Empresário, sou Corporativo. corporativo, então daí também começamos a usar, comecei a aprender um pouquinho mais sobre o uso das tecnologias de informação. Ok. Yeah. Eu faço essa pergunta porque nós usamos a internet, mas é como se fôssemos cru. Tá a ver quando você aprende o inglês na rua e quando você aprende num centro? Sim, Nota-se alguma diferença, né? nota-se sim. Eu não vou citar o nome de um prof aqui, mas queria citar. Vai parecer uma punchline. A internet tem regras, Sim. né? E nós quando aprendemos assim com outros colegas, não outros amigos, não sabemos dos perigos que estão Na internet, assim, no uso da internet, sim. Nós temos o nosso WhatsApp, temos o nosso... As pessoas já não vivem sem saldo de dados. Já, isso tá, isso. Fica rasca. Prefiro ficar com fome. Yeah, eu também. Epá, até esse extremo não sei. Irmão, há pessoas que vais comer? Não, não vou comer agora. Me manda só saldo de 100. Yeah. Eu falava das regras. E uma delas é exatamente nós conseguirmos fazer a proteção dos nossos dados. Exatamente isso. Volta e meia. Nós todos temos grupo e estamos a falar muito de grupos de WhatsApp. Não estamos a falar que grupo de WhatsApp é uma coisa que não presta, não. Não é. Não é seu point. Não é seu point. Nós temos grupos de WhatsApp e o que é que acontece no grupo de WhatsApp? Partilha de muitas informações. Vídeos, áudios, muitos alertas fixes saem lá. Coisa que você, se calhar, teria que procurar muito. Já alguém viu por ti e partilha. Tá fixe, thank you. Mas há também muita partilha de links. Ok, vamos aí nos links. Partilha de links. Antes de falar dos links, queria só dizer o seguinte. Quando estamos a usar, não somos expertise, não somos grandes intelectuais em uso de... Não, isso é mesmo nível de awareness. Yeah. Nível básico, nível de usuário. Não é por ser expert em cibersegurança. Ou ser, não é assim. Não é isso. Quando tivermos que fazer isso, eu já sei quem chamar. Sim. É verdade. O WhatsApp também pode... Consoante o tempo foram observando essa fragilidade, então eles criaram aquilo que é two-factor verification. Ok. Verificação de 2 fatores. Está ali no WhatsApp. De quando em vez temos que passar para as configurações, vai ver lá a privacidade, vai ver lá algumas... Quem tem tempo para isso, meu? Quem tem tempo... Os usuários deveriam ter. Não temos tempo para isso, meu. Para passar no teu WhatsApp. Para ver privacidade, settings e não sei o quê. Mas, ok, fica um alerta. Two Factors Verification. Exatamente, Two Factor Verification. Você vai lá e aplica Two Factor Verification. Quem quiser clonar o teu número deverá receber... tem que receber uma mensagem, acho que é isso, um PIN. Sim. Ok, você insere um PIN, aquele PIN... faz o lock. Não, calma. Se eu quiser... Eu não percebi, porque também não sabia dessa função. Dessa função. Normalmente, se eu quiser utilizar o WhatsApp num outro dispositivo, o WhatsApp vai mandar-me apenas um OTP, né? Vai mandar uma combinação de números para minha caixa de mensagens. Exatamente, normal. É isso que ele faz. É só um fator de verificação. Exatamente. Qual seria o segundo? É o código. E esse código seria enviado onde? No teu telefone. Ou seja, você deveria inserir. Ok. Eu tenho um código Que você cria. que eu criei. Ok, agora percebi. Exatamente. Bom, eu também sou um daqueles que não tem tempo de ir para os settings. Não, deveria. Acho que vou sim. É aquilo, quando compramos uma Gillette, não lemos os manuais dele. Não, sabes quando é que você vai ficar preocupado em ver o manual?
Não, Quando alguma coisa tiver a dar errado. isso não é bom para nós. Mas pronto, está funcionando. Falavas de two-factor verification, Sim, né? então você aplica isso. Essa é uma das maneiras. Outra maneira tem aquilo, privacidade, não queres que alguém veja tua imagem. Pode selecionar as pessoas que você não quer que vejam a foto do perfil. As pessoas que você só quer ver, que vejam o que você realmente está fazendo no seu dia a dia. Então tem muita função ali que a gente não usa. Isso é no WhatsApp. E a robustez tem vindo a aumentar, tanto quanto nas outras redes sociais. Sim. Nas outras redes sociais, pior ainda, estamos a falar do X, que é O X. o X, que é O antigo o antigo Twitter. Twitter. Estamos a falar do próprio Facebook. Tem leques de questões de privacidade. As mensagens são encriptadas ponto a ponto. Ponto a ponto. E eu até quero. Imagina que hoje, atualmente, você, quando queres publicar, que publicas alguma coisa, todo mundo tem que ver. Isso está me enche minha caixa de notificações. Destacar, todo mundo vai ver. Eu até nunca achei interessante, mas epa, faz parte, né? Destacar, mas todo mundo. Quanto mais pessoas visualizarem o teu status, quer dizer que está pipocado. Tá né? pipocado, tá bom, mas comenta. é uma função muito boa. Mas eu quero limitar alguns destaques, porque eu não tenho nada a ver, né, nesse caso. Ok. Mas é mais ou menos isso que estamos a tentar falar, que temos que ir nas configurações e tratarmos de aumentar a segurança, proteger as nossas redes sociais. Ok. Ok, fez uma questão sobre os links. Sim. Os links, os tais ditos phishing em inglês, né? Isso acho que é mais ou menos isso. É sim, phishing. Yeah, phishing. Ok, os phishings têm uma característica e nem todo mundo conhece essa característica. Isso já é real. falta. Nem todos têm estado envolvidos em meios onde podem aprender isso. Exatamente. O phishing normalmente aparece alguns links que têm um modelo. E esse modelo, você precisa conhecer. Não, se for uma mensagem, por exemplo, do Amazon, diretamente um link do Amazon, tem que aparecer o HTTP. Sim. HTTP, acho que é isso. Sim. Barra e alguma coisa assim. Esse é um link. E o site oficial do Amazon. É o site oficial do Amazon. Ok. Você está a ver um link cheio de números e letras minúsculas, maiúsculas. Você não pode. Você tem que desconfiar logo desse link. Ok. Tem que desconfiar, porque é daí onde você vai clicar e eles vão ter acesso às tuas informações privilegiadas. Confidenciais, nesse caso. Confidenciais, né? São dados pessoais. Sim. Dados pessoais. E é perigoso. Os dados pessoais é só para instituições necessárias e é você que está envolvido ali. Não é qualquer um. A partilha da tua data de nascimento. A partilha acho que O próprio número de telefone. número de telefone, número do bilhete. Sim. Então, esses são dados intrinsecamente só tuas. Então, você tem que ter muito cuidado com os links. Quando você clica, tem pessoas agora também, os burleiros também usam muito bem as TICs, claro, nós temos vindo a acompanhar. Não, mas eu acho que também há níveis de burla, né? A níveis de burla. Há burleiro do escalão de baixo, há o burleiro do escalão de cima. Porque, olha, nós podemos estar aqui a falar de como é o fator de encriptação de dois? How did you say that? Two-factor verification. Yeah, two-factor verification. Mas há aqueles cenários em que você não tem o que fazer. Por quê? Porque essa pessoa que está a tentar ou burlar é uma pessoa que está muito está muito acima do teu nível de conhecimento, é já nível de hacker. Ok. Ou seja, tem aquelas que você que tem que ser, desculpe o termo, um pouquinho parvo,
para passar os dados. Oh, e agora fez o quê? Fez não sei o quê. E agora o que é que aconteceu? Mandaram esse número. Dita o número é esse. Que quando até te burlarem você vai se sentir mal. É Multicaixa Express, por exemplo. Te mandam ir para o Multicaixa, você vai mesmo para o Multicaixa, faz todas as operações, estás a ditar os números. Precisa muita inocência para isso. E aquilo podemos chamar de... Também se pode ser hipnotizado, né? Hipnotizado por telefone. Não duvido, mas já passou por isso. Eu não. Eu não, mas eu não passei diretamente, mas alguém foi burlado que está ao meu lado. Passou por hipnose. Sim, quer dizer, hipnose, vamos dizer, conseguiu dar os dígitos que lhe pediram. Olha, caiu uma mensagem aí, pode passar, passa-me isso. E você também manda. Você manda e quando... Eu falei de níveis de burla porque eu já li o livro do Bonifácio Nguma. Não, ainda não li. O Bonifácio, eu também não conheço, não li ainda. Mas o tema é interessante. Ele escreveu 10 truques de burla. Eu vi isso em algum lugar, acho que nas redes sociais. Eu falei com um brother, escreveram um livro, os 10 truques de burla. Ele perguntou quem escreveu, disse foi um jovem de Cabinda, então vou comprar. Aí deve haver grandes truques para burlar. Não, é no sentido que se é de Cabinda é alguém com propriedade para falar de burla, tá a ver? E eu agora já queria falar, por que agora conota-se a juventude de Cabinda com muita ligação, né? Conota-se a juventude de Cabinda à burla. Um brado à volta e meia me disse, olha, eu estava a tentar comprar uma coisa, quando me falaram se eu estou aonde, eu disse que eu sou de Cabinda, disseram, olha, vamos esperar o dinheiro refletir para depois fazer o envio. Estamos aqui a falar, brincar, mas parece que é um estereótipo que está sendo criado. É muito triste e eu lamento bastante até o nível onde temos, o nível em que chegamos, e não é muito bom para a nossa imagem. Ok. Seja qual for a província, não é muito bom. Já éramos conhecidos por ter muita tradição. Muita tradição foi um problema. Agora que saímos da tradição, estamos a fazer os mamos com as TICs. Estamos a usar as tecnologias agora porque somos os maiores burleiros a nível... Só brincando. Os maiores burleiros a nível do país estão em Cabinda. Cabinda é uma província que representa preocupação. Também não é bem assim, que os maiores burleiros estão em Cabinda. Por isso é que eu disse que há níveis de burla. Sim, bem, há níveis de burla, né? Vamos falar essas mini burlas que temos vindo a ver. Não, pronto, eu vou tentar desmistificar. Não, porque eu já percebi. Tá bem, mas desmistifica o quê? Vou tentar desmistificar. Assistiu a Casa de Papel? Sim. A maior burla. I know. A maior burla de todos os Yeah, tempos. I know. Então as burlas têm níveis. Tem níveis. Eu então, acho que... Se os burleiros de Cabinda, aqueles que são mais conhecidos, eles tentam encontrar uma presa inocente. Sim. Mas também temos outros burleiros circulando. Temos burleiros, sim. Temos burleiros de alto nível, aqueles que, por exemplo, acessam as informações de uma empresa e pedem resgate. Yeah. Esse é um nível muito alto. Sim. Ok? Qual é que eu poderia... Esquema de Ponzi. Esquema de... Ai. Vamos falar disso de novo. É melhor não. É melhor não. Não entrarmos aí. Mas são os níveis. Sim, são os níveis. Temos as pirâmides e temos as próprias... acesso às informações privilegiadas. Sim, a informação é poder. É poder, sim. Eu há pouco tempo estou à espera que vão lançar já agora a nova temporada de Agente Noturno. Ok, é uma série? É uma série na Netflix. O bandido que eu mais gosto, ele vende informação.
O trabalho dele é vender informação. Nessa última temporada, ele manda um agente noturno ir invadir o edifício da ONU para ir roubar uma informação que ele precisava. Mas falávamos do nível de burro. Sim, ok. Eu citei alguns, né? Já citei alguns. Pirâmide, Ponzi. Pirâmide, Ponzi, depois vem esses bancários, estamos a falar de cartões de créditos também. Clonados. Mas o jovem de Cabinda, sim, voltando para Cabinda. Eu estava a dizer que é muito triste nós estarmos nessa condição. O que é que está original? O que é que pode levar? O que é que tem vindo a acontecer para que estejamos aí nesse nível? É devido, sabe, quando não há ocupação. Mente vazia, oficina do diabo, é isso. Tem muita gente que fez informática. Tem muita gente que fez informática na província de Cabinda, né? Conhece um pouquinho de informática. E não tem um lugar para trabalhar. Okay. Então, como já mexe com a informática, aquilo já é uma das maneiras que ele vê-se que pode sair da situação. Querias falar da Dibinza. Não, queria falar do marasmo. Ok. Mas seria muito profundo. Então, porque essas pessoas também, você se vê onde que eles estão localizados, as casas em si, onde vivem, você nota que não, a condição em si não é das boas. Okay. Então, a falta de ocupação, a falta de criação de novas oportunidades para essas pessoas ou para os jovens tem levado com que essas pessoas criam maneiras de salvarem-se, de sobreviver. Okay. Se eles têm, e eu consigo reter através deles. Mas, olha, eu consegui perceber, mas o padrão da burla conhecida de Cabinda, a pessoa não precisa dominar nem o básico de informática. Não, mas tem que ter alguém que os ajude. O ajude, por exemplo, caso de link, alguém tem que criar um link. Não, as burlas de Cabinda são mais por telefone. Sim, por mensagem. Sim, por telefone. Esse é que eu disse. E foi isso que eu disse. Por exemplo, alguém hoje partilhou de um burlador ou burleiro, como chamam, né? Que ligou para alguém, né? Fingindo ser inquilino dessa pessoa. Mas afinal ligou para uma casa mortuária. Porque ao falar que, falta de oportunidade, falta de ocupação, I understand. Falta. Mas é como se o feito ou o que eles fazem estivesse justificado pela falta de ocupação. Não pode ser justificado, né? Mas temos que encontrar uma maneira de dizer o porquê que eles estão ali. Yes. Sociólogos, esse fenômeno precisa ser estudado. Nós não recolhemos dados, estamos a fazer apenas juízo de valores e emitir a nossa opinião, porque também já fomos alvos. Sim, já fomos alvos. Eu por acaso, no meu telefone, acompanhei alguém que nunca entregou documento. Não. Já fez algumas entregas de documento e quantos mais. Ele pediu o meu telefone. Aquilo tem essência de urgências. Sim, é tudo rápido. Ele encontrou 2, 3 chamadas perdidas. Não tinha saldo, então logo decidiu pedir para mim. Vai ligar no camarada, tá lhe pedir alguns documentos que nem existem. Por quê? Certidão de óbito. Vamos ficar atentos. Eu disse, mano, essa é uma burla. Dê-me o telefone e não me acaba o saldo, só por favor. Não... É meu emprego, eu entreguei documentos e quantos mais. Então, voltando ao assunto, por que as pessoas por que nós estamos sendo conotados? Não, porque isso é um motivo de estudo. Então nós precisamos
é aquilo, né? Precisamos primeiro eu disse que era falta de Ocupação ocupação e e oportunidade. oportunidades. Sim. 2 pontos. Mas as pessoas precisam... nós precisamos nos reinventar. Quando não existe uma oportunidade, você precisa criar oportunidade. Eu falei um pouquinho disso com o Sem Culpa. O Sem Culpa tem um projeto Criminalidade 0.0 Ok. e eles algumas vezes falam com... Não, algumas vezes não. Eles falam com pessoas que estão no mundo do crime. E quando tentam aconselhar a pessoa, eles dizem, pá, eu vivo disso. Eu vivo disso. Se eu parar de fazer isso, como é que eu vou sobreviver? Oportunidades para todos, mano. Todos. Tem que haver oportunidade. Mesmo que não... Falas em criar oportunidade, but how they are supposed to do that? Oportunidade para todos. Primeiro, é trabalhar com quem tem capacidade de criar. Por exemplo, Então aonde? essas pessoas... Tipo, já você... um exemplo, pronto. sim, eu posso... tipo eu. Yeah. Criar um espaço sem nenhuma burocracia, sem nenhum impedimento. Deixar-me eu criar um espaço onde eu possa colher pessoas que precisam de trabalho. Preciso de um locutor, já que temos muitos locutores, de alguém, de um... É isso, né? De uma pessoa que sabe falar, de uma pessoa que sabe convencer, porque esses burleiros têm disso. Então posso criar um espaço, criar uma empresa, né? Uma empresa voltada Tentar pegar o talento do jovem, esse poder de persuasão que tem para uma coisa positiva. Poder fazer vendas para uma coisa positiva. Ok. Marketing. Ok. Então, eu preciso desse espaço, mas como é que eu não consigo? Bem, primeiro eu não consigo porque não ainda comecei a fazer. Tá arrebentado também. As tais burocracia, quando você cria uma situação, cria coisas assim, você tem impedimentos, você... Apesar que tem vindo a melhorar o ambiente de negócio, vamos falar aí... Fala, empresário. O ambiente de negócio tem havido... Alguma melhoria. Alguma melhoria, e claro, né? Então, mas nota que você só não precisa de ambiente de negócio. Tudo gira em volta de tudo. Tudo gira em volta de tudo. Eu gostei dessa. Imagina que, tá bem, você criou um ambiente de negócio muito fixe. Para mim, não é isso? Para nós, e que queremos ser empresários. Eu vou fazer uma implementação. Mas se eu para chegar até onde não quero falar política, eu achei, menina, não falar política. Yeah. Mas só para parafrasear, não, só para chegar o meu raciocínio. Eu, tento... Mas vocês têm medo de falar de política? Eu não, eu... Mas não, hoje não. Esse hoje não. Hoje não. Mas para eu chegar até onde eu tenho esse estabelecimento, essa estrutura, passo por leques de dificuldades. Por exemplo, estrada não asfaltada. Já estás a falar de talismã. Tá bem, mas teria... é aquilo que eu disse. Eu não tenho capacidade de impor uma empresa dentro da cidade. Ok. Então, vou no GICA, por exemplo. É preciso ter um espaço, é preciso ter um espaço condigno para fazer esse negócio aí e não correr certos perigos que meu estabelecimento iria ter, por exemplo, no bairro em que eu vou meter essa estrutura. Pode haver bandidos, os criminosos aí. Então, eu, em vez de... veio para tentar ajudar, mas não, estou sendo exposto. E Ok. em volta, o que acontece? Entraram por cima do telhado, rebentaram às 0 horas, levaram as coisas todas. Então, tem que se olhar, tem que se constituir, organizar primeiro, para depois nós virmos com as nossas ideias.
Tem que se organizar, implementar. Essa solução está a parecer bem difícil. Mas pronto. Como é que você pegou o nível básico de awareness de segurança de dados? Ok, muito boa pergunta. Eu tenho essa informação porque eu quando comecei a trabalhar, Não é segredo, começamos juntos. sim, começamos juntos, Pronto. começamos tudo junto, pá, menos filho, né? Temos uma história que um dia a gente vai contar aqui. Mas quando eu consegui emprego, as empresas têm depende da empresa, mas a empresa que eu fui recrutado, né, tem um sistema bem organizado de tratamento de dados, de formação dos seus funcionários, colaboradores. E claro, eu sendo novo, eu preciso estar informar, preciso ser instruído como os princípios de segurança que eu tenho que ter no trabalho. Ok. Então eu tive esse privilégio, fiquei um mês a fazer cursos online, treinamentos online que têm que ver com segurança. Segurança no trabalho, segurança segurança pessoal. Ok. Então eu tive como lidar com os equipamentos, como ter cuidado, como proteger os seus dados. E não só, né? Já que a malta até fez junto, é assim, se você não faz parte da empresa, né? Por exemplo, qual é o acesso que tens das informações da Sonangol? Nenhum. Não fazes parte da organização. Não tem nenhuma informação. As informações que você tem da Sonangol são as informações que a Sonangol considera públicas. Sim. Sim. Então, aquilo qualquer pessoa entra no site da Sonangol e tem aquela informação. Sim. Mas há aquelas informações que apenas pessoas de dentro da organização devem saber. Devem saber ou devem ter acesso. Sim. Ainda assim, dentro da empresa, as próprias informações também têm níveis. Sim. A informação que o manager tem não é a informação que o nível tático é mais nível operacional tem. Mas apesar de você ter acesso à informação limitada, né, só para o teu nível, aquela informação é mesmo só para quem é da organização. Então, se você agora tem acesso à informação, tens que saber como proteger aquilo. Exatamente. Então, tens que ter um nível básico de awareness para proteger os teus dados e os dados que a empresa coloca à tua disposição. Sim. Então, tiveste essa fezada. Eu tive essa fezada. Então, eu tive essa fezada. Eu tive esse privilégio de ter essa formação de segurança. Right. Eu tive esse privilégio porque eu comecei a trabalhar numa empresa, porque nem todas as empresas... Bem, deixa eu terminar o raciocínio. Porque comecei a trabalhar numa empresa onde a segurança está em primeiro lugar, como se diz. Ei, caraça. Que está primeiro a segurança, está a segurança para proteger o homem, proteger o ambiente e o equipamento. Então, nessa ordem de prioridade. A vida, ambiente, equipamento. E vida, ambiente e equipamento. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa que isso é prioridade.
está em primeiro lugar. Daqui a pouco vais fazer publicidade da empresa e eu vou cobrar. Não, eles depois vão fazer parceria para começarmos a falar das tais empresas. Espero bem que sim. Vamos precisar, né? Pronto. Yeah, pronto. Mas há empresas que não falam de segurança como tal, na sua amplitude. A informação sobre a segurança no trabalho ou na vida pessoal ou em casa é muito limitada. Ok. Mas dê por exemplo, um exemplo. Dê, por exemplo, um exemplo. Dê um exemplo. Epá, De uma empresa? eu participei num concurso público. Por exemplo, vamos lá ver. Não vou falar de professor, vou falar de... Sou estudante de medicina. Sim. Participei no concurso público para o Ministério da Saúde. E pronto, passei. Sim. Que formação de segurança eu devia ter na tua ótica? Eu teria que ter sobre como manusear os equipamentos. Ok. Eu acredito que quem fez medicina tem isso. Porque a princípio eu ao fazer o concurso público para medicina, subentende-se logo que eu sou formado nisso. Sim, porque deve-se ter uma cadeira que fala de segurança pessoal, ambiente e equipamento, porque você vai trabalhar com materiais e equipamentos muito sensíveis e perigosos. Segurança ocupacional. Segurança ocupacional, é preciso, eu tenho a certeza que essas pessoas têm, mas o problema existe no aplicar. Há quem tem informação, mas não aplica o conhecimento que tem. Os maiores ignorantes do mundo são esses. Os que sabem, mas não aplicam. Os que sabem, mas não aplicam. Os que aprenderam a ler, mas não leem. Isso aí foi forte. Yeah. Não queria ferir. Mas... Não, mas é verdade o que acabaste de falar. Nós temos sido ignorantes culpáveis. Yeah. Olha, que estamos numa era de informação. E está difícil organizar as informações porque é muita informação pública. Muito volume de informação. Muito volume de informação. E cada um de nós tem que saber o que reter e o que não deve reter. É selecionar o que te interessa. Selecionar o que te interessa. Mas é muita coisa boa para limitar, mas é preciso ter esse cuidado, né, de selecionar. Então é isso. Você deu um exemplo de essas empresas que devem trabalhar com empresas que têm conhecimentos nessas áreas de segurança para... Também deve haver seminários voltados à segurança. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente não concorde, mas alguns seminários deixam muito a desejar. Ok. Era melhor que, por exemplo, entrasses em sites ou plataformas como a Udemy ou Udemy, né? A Udemy é uma, vamos dizer, é uma universidade de cursos online. E há cursos muito bons falando de muita coisa. Alguns pagos e outros livres. Tem a Alison, que também dá cursos muito, muito bons. E aquilo é on demand. Né? Selecionas o que você quer aprender Okay. e vais aprendendo na velocidade que você quer. Para os cursos, vamos dizer, para cursos muito, muito técnicos, queres aprender uma coisa específica. Queres aprender, por exemplo, a ISO 9001. Ok. Vais, fazes o curso, não te tornou um especialista, mas Não. se o que você quer é ter conhecimento de como aquilo funciona, estás coberto. Estás coberto. Falaste em sites, né? Yeah. São alguns sites. Chamam plataformas. Plataformas de... Mas isso é já para tua curiosidade, para você que tem conhecimento de segurança. Não, isso é, como é que se diz? Isso tem muito a ver com o meio que você frequenta. Ok. Né?
Porque, bom, onde é que você vai ouvir falar de plataformas, de plataformas online? Tem a ver com o sítio que você frequenta. Mas Porque, bom, isso não é para tentar baixar, porque em outros sítios vais encontrar falar de fichas, é bom, sim, né? Partilha-se as fichas, agora a Banco BT que está a dar mais dinheiro e outra coisa. Eu só quero fazer o o link. enquadramento. Sim, sim. Yeah. E, eu acho que tem que se começar na base. É preciso educar o menino, ensina a criança. Vocês querem começar na base, coisa que já tem tantos expoentes. Não, já tem tantos poentes, porque. Mas nós temos que salvar uma. Se nós não conseguimos, podemos recomeçar. Ok. E como fazemos isso? Não, nós não. Mas ensinar os meninos, começando nas escolas. Ok. Para a pessoa, para que as pessoas se tornem em alguma coisa, precisam aprender desde cedo. Bem, há aquela curiosidade e alguns conseguem se virar mesmo na idade adulta, né? Aos 40, aos 60. E aos 60 e quantos mais. Mas uma sociedade como a China, vou ter que citar o país, Yeah. né? Não sei se é todo, mas aí os vídeos que eu vejo, talvez o algoritmo manda aquele vídeo só para eu ver. Não, em função das coisas que você mais pesquisa. Então, já vês. Já viste aquele vídeo como o africano dança? Ah. Nós dançar, não, nós sabemos sim dançar. Não é que nós sejamos, eu ou eu seja alguma pessoa que está em alto padrão de investigação e quantos mais, mas o que Não, queremos isso dizer, é geral. e o que queremos dizer é que se nós não conseguimos entender sobre a cultura da segurança, nós nessa idade, então podemos começar a ensinar às nossas crianças. Sim, mas olha, nós vamos ensinar às crianças, mas quem está a usar são os mais velhos. Então vamos deixar que os mais velhos, nós os mais velhos, cometamos os erros para as crianças depois, quando chegarem à vida adulta, corrijam. Não, quem vai ensinar as crianças? Somos nós, por isso é que nós precisamos estar informados. Exatamente, sim, nós precisamos estar informados, mas há quem, ok, tá bem, tens toda a razão, mas há quem essa informação custa-lhe chegar. Sim. Sim. Isso é Então, verdade. talvez o que temos que fazer, conforme disse, é nós, os adultos aprendem nas instituições, nas empresas. Porque nem todo adulto vai para instituições, nem todos os adultos vão para empresas. Então, vamos procurar um meio por onde esses adultos passam. Por exemplo, naquela senhora lá, nas zonas rurais, como é que essa informação poderia? É através do SOBA, por exemplo. Que tal adequar o nosso sistema de ensino, né? Porque vê, quais são as disciplinas que nós temos no nosso sistema de ensino? Isso eu já disse que temos que recomeçar 360 graus. Alguém disse que não concorda. Eu não seria tão radical, né? Mas se agora usa-se muito as TICs, né? As redes sociais. Quando se fala de TICs é uma coisa vasta. Sim, né? sim, mas vamos... O que mais se usa é rede social. Sim. Vamos falar assim. Tem factos novos que podem fazer introduzir novas disciplinas vamos dizer, no currículo. Sim, é possível, mas você que já não está ali, temos que ver uma maneira de fazer chegar essa informação. Eu que já não estudo, é isso. Você agora tornou investigador. Não, é para modéstia à parte. Exatamente. Pá. É um Então... investigador de ponta. Pá. Não, chega a uma altura que você ler para estudar e guardar, ou como é que é isto. Já não funciona para fazer prova. Não, você agora torna-se um investigador e aumentando o teu know-how e ganhando experiência. Exato. Então, que é o teu caso. Livre pensador. Mas como é que nós iríamos ajudar essas pessoas a perceberem que essa cultura é necessária? Quando o meu filho
né? Quando já estava a crescer, estava aí nos seus 4, 5 anos. Eu já dizia para ele, mas também só fazia isso porque eu já trabalhava numa empresa que falava de segurança e isso abriu a minha mente. Mas se não abrires a mente através de uma empresa, através de uma instituição, você usa o WhatsApp, usa o telefone, é preciso e passa mesmo nas redes sociais. Questões de segurança. Sim, mas para quem nunca pesquisou sobre aspecto de segurança, é pouco provável que o algoritmo lhe traga um Então vídeo de segurança. vamos passar isso através do podcast MSP. Ficam ligados. Podcast. Ficam ligados. E daqui a pouco ainda pode se tornar um rádio e os mais velhos lá na banda podem ouvir através do rádio. Que tome cuidado com isso, com aquilo, ao subir na palmeira. Pensa que tens que ver, analisar todo aquele parâmetro, saia, né? Saia da think out of box. Out of the box. Então, pensar fora da caixa. E, principalmente, acho que essa é uma mensagem que tem que ser passada. Nós, em qualquer que seja a situação, manter sempre o senso de vulnerabilidade. Exatamente. É aquilo que eu disse no princípio. Temos que desconfiar. Confiar desconfiando. Confiar desconfiando. A confiança é um valor, mas a desconfiança também é um valor. Eu gosto, eu prefiro ficar com, mas eu não vou falar aquilo aqui. Não, calma. Você vai preferir ficar com a desconfiança? Ou com a confiança? Eu quero perceber. Preferes ficar com a confiança ou com a desconfiança? É uma minha maneira de pensar. Sim, eu respeito. Exatamente. Eu acho que quando eu desconfio, chama-me a atenção para confiar. Ok. Tá? Eu evito confiar que isto que estou a fazer, certamente, confio que todos os parâmetros todos foram feitos. Mas eu estou fazendo. Se eu desconfiar, quer dizer que eu estou tendo cuidado acima daquilo que já está aqui no sistema. Ok. Eu tenho aqui a caixa, né, onde estão todas as questões de segurança, mas existe a minha mente. Tem coisas que não fazem parte do sistema, mas que podem influenciar. Então, para me chamar mais atenção, eu tenho que pensar naquilo que eu não pensei. Ou seja, tenho que pensar em tudo que eu fiz. Faltou alguma coisa? Essa questão tem que ser feita. Ok. Bem, o redutor em casa, eu coloquei o redutor. Eu tenho que... Às vezes você faz uma coisa, dás um passo, lembras-te que faltou alguma coisa, faltou o grampo, por exemplo. Tens que meter a abraçadeira na mangueira que conecta com o fogão. Sim. Porque para depois não criar expansão, não, fugas de gás. Então, é preciso... Você ao mover a botija, não podes mover só a botija. Tens que... Estou a mover, está bem, nós movemos com vontade, temos muita força de levantar uma botija. Não. Tens que saber, calma aí, eu já ouvi histórias de que a botija explodiu, assim, a botija... Você tem que pensar em algumas outras informações que você já ouviu, já viu na televisão. Tem que girar sempre em volta de ti. Manter o senso de vulnerabilidade é exatamente isso. Sim, o cérebro precisa... Bem, não vamos forçar muito. Tem momento que temos que descansar o cérebro. Mas quando é questões de segurança, ele precisa mesmo trabalhar. Precisa estar em funcionamento constante. Até tu sair daquela zona de perigo. Ok. Porque até aqui ainda não falamos a diferença do que é o perigo, o que é um risco, por exemplo. Pronto. Já que menciona... Vamos deixar isso para os homens de segurança. os homens. Mas é assim, o senso de vulnerabilidade. Leste o livro do Snowden? Ou viste pelo menos o filme do Snowden? Sim, o homem que é um dos homens mais procurados do mundo. Já foi um dos homens mais procurados do Já foi, a situação acho que ficou abafada.
O Snowden, o homem, o americano que trabalhou no Pentágono. Yeah, isso, ele passou algumas dicas que despertou muita gente. Eu até tenho que ver o filme, já tentei, mas nunca vi, mas sei quem ele é. Yeah, tem o filme. Estás com o teu telefone tem câmera frontal. Você acha que essa câmera frontal só funciona quando você abre o aplicativo de câmera para filmar? Sim, essa é a percepção que É eu a tenho. percepção que você tem. Mas o Snowden, por exemplo, partilhou que ele, quando está a trabalhar no computador, ele tapa, Tapa a câmera, fecha a não. câmera frontal. Mesmo que não Mesmo que não esteja a usar a a câmera. câmera. E ele partilhou essas coisas, já foi acho que já passam 10 anos Ok. que ele partilhou isso. E é como eu disse, a informação não chega a todo mundo ao mesmo tempo. Não chega. Levam anos. Ou algum acontecimento. E alguns até morrem sem ter a informação. Infelizmente. Há muita informação que eu nunca tive, se calhar não vou ter mesmo. Não vamos saber tudo, tá? Não vamos ter tudo à nossa disposição, senão estraga o mundo, né? Não teremos tudo à nossa disposição. Porque é preciso ter alguns fatores elementares aí, né? Para que quando você passaste e não tiveste acesso, tentaste saber, mas É muita informação que nós não temos como... Bom, como é que se chama? Polímata. Por exemplo, o Leonardo da Vinci Sim. foi um polímata, né? Sim, o homem. Naquele tempo parece ele só apanha a pata porque tinha pouca informação. Agora tem tanta informação. Você dominar a vida dos famosos, até a ciência vai dar certo. Saber das informações de que o que está a acontecer, a vida dos famosos, até a ciência, não. Acho que. Por exemplo, não casa. temos que saber nesse momento como é que está o estado de saúde do Papa. Que estava numa fase difícil, mas parece que já melhorou. Quem tem de ter essa informação? Você. Tens que ter a informação do projeto Coenda. Mas também tens que saber das mudanças que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. E não é só isso. O que mais? o que mais? Tens que saber também o que está acontecendo no teu país, Exatamente. E que dos não são- desvios. e que não são poucas coisas que estão a acontecer. Nós somos uma máquina que foi bem preparada. Tens que ouvir a ministra pedir desculpas, A pedir desculpas. mas não é disso que estamos a falar. Não. Só para citar algum... Exatamente. E se estivermos a falar disso, qual é o problema? Não tem problema. Público, foram desculpas públicas. Sim, todos nós já Ouvimos, né? Sim. Pronto. Yeah. Nós fomos bem preparados para essas coisas todas. Quando dizes nós fomos preparados, quem preparou-nos? Estás a te referir a God? Sim, Ok. sim. Fomos preparados para... Porque, na criação, vamos dizer, criação, olha, eram muitos animais, eram muitas plantas. Sim. Como é que nós tínhamos que saber aquele todas as plantas? O dono já sabia, por que nós também tínhamos que saber? Então fomos preparados para ter toda essa informação. Uns vêm e se apagam, passam. Não, mas estás a comparar a informação que Adão teve no jardim de nomear as coisas com... Não, no jardim nem tinha velvitia, se calhar. Quem disse? No jardim não tinha velvitia. Quem que disse que não tinha? Eu disse há pouco tempo. E agora na destruição no dilúvio, quando houve dilúvio, Sim. não era para levar, até as plantas também levaram. Meteram na arca. Eu sei dos animais que entraram 2 a 2. Também agora não aceito que não foram levar as plantas. Epá, o que não estiver escrito eu não posso afirmar. Tá bem. Levou mangueira, bananeira. Caroços podem estar aí preparados para quando sairmos da arca e podemos Começar a plantar. começar eu a não plantar. sei bem. dos animais, não sei das plantas. Talvez- Então não vou poder... Sim, é isso, mas pode ser que isso terá acontecido. Então, voltando ao nosso
ao nosso... Just a moment. É só fazer o replacement da bateria. Ok. Mano, as bananeiras. Esse gajo. Yeah. Coisa ali do branco é rápido. Recua só um pouquinho esse, mano. Recua só o próprio tripé. Yeah. Agora podes fazer de novo. Aqui, não é isso? Yeah. Yeah. Go ahead. Estavas a falar das mangueiras que não é guardou, que nós dois não temos a informação. Não temos a informação. É uma dúvida, vamos procurar. Bom, mas vou fazer aqui a pergunta. Além dos animais, será que Noé também levou caroços? Respondam aí no comentário, porque nunca vimos essa parte. Pronto. Falávamos de senso de vulnerabilidade também. Sim. E de montão de informações que nós temos que guardar hoje em dia. Hoje em dia, essas informações, alguns é só para que passam por um lapso. Há aquelas que têm que ficar mesmo na memória, né? Bem guardadas. E há algumas que é só é só para um momento. Ok. É para um momento, mas se bem que as informações dificilmente você precisa ter problema de memória para depois se apagar. Yeah. É É aí que vamos falar já um pouquinho do poder do subconsciente. Aí vamos ter que entrar, né? Porque muitas... Joseph Murphy. Muitas... Tenho até esse livro físico. Tens o livro físico? Então você está a duvidar. Joseph Murphy, yeah. A informação entra no nosso cérebro. Nós podemos achar que já não temos acesso a ela, mas está escondida em algum sítio na nossa mente. Sim. Yeah. Sim. Está lá escondida. Já ocupou gigas da nossa cabeça também. Esse é um problema. Temos que ter cuidado. Não é tudo que tens que vir contar aqui nas pessoas, porque a famosa fulana, ou porque o famoso fez isso. Não, eu não quero saber disso. Ele não quer saber disso. Guarda isso para ti, porque isso acaba ocupando o meu cérebro e o meu tempo que eu fico aí a ouvir essas coisas. Pelo menos já quero te contar um mambo que vai te encher a cabeça. Isso aqui vai me complicar. Se for algo bem divertido, tá tudo bem. Não, eu só estava reinando. Mas é isso, né? Nós temos que ter cuidado com as informações, né? Temos que ter cuidado. O sexto sentido tem que funcionar, né? Não é só para mulheres. Isso aqui é um outro. Vamos só misturar. É para o homem, né? Ok. É para o homem. O sexto sentido é desconfiança. É por isso que eu disse que eu estou ali. São duas palavras que eu uso muito para viver. Boa. Eu comparei confiança e credibilidade. E acreditar. Sim. Bem, como é que eu defino? Eu defino o seguinte: confiança é não me dar espaço para cometer erros. Confiança. É tipo, tudo que está... O que você é. Não há mudança. Ok. Eu não sei se consigo me fazer perceber. Percebi. O que você é. É. E isso é verdade. Mas, quando eu acredito em você, eu te dou possibilidades. Como humano, você pode falhar. Sim. É isso que eu penso, Celestino. Não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Porque à medida que eu vou... quando eu confio em alguém e quando esse alguém falhar, eu começo a lhe culpar. Começo a chamá-lo de nomes de X e quantos mais. Porque eu não preparei o meu cérebro, não preparei a minha mente. Preparando a minha mente é uma possível falha. Uma possível falha, mas as pessoas dizem que não pode pensar assim. Sim, mas vamos começar
voltarmos lá na Bíblia Sagrada, tem muitos erros que pessoas que têm um contato com Deus cometeram. Então, since you are a human being, you will commit mistakes. Ok. Graves ou não, mas é mistake. Então eu prefiro acreditar que te dar uma chance de cometeres um erro. Então eu Hoje acredito não. em você. Hoje não. Dois não. Dois Diferentes, se você dois for. diferentes. Dois diferentes, se for. Porque dizem que só se pode errar uma vez. A Exatamente. segunda vez é uma escolha. Nunca pensei nisso tão bem, mas conheço a frase. Conheces a frase. Tipo, bom, cometeste esse erro hoje, amanhã quando cometeres, já não é erro, foi uma escolha. Eu já ouvi isso. Já, ok. Mas ainda voltando no nosso áudio, na fase final da interação dos dois, quando como é que se chama? Quando o funcionário do SIC diz que a qualquer momento vou te deter, ou então no momento em que ele fala continua a burlar, mas apenas os parvos. o burleiro ou burlador começa a rir, que mostra, a mim passa uma sensação de muita inocência da parte dele. É como se ele tivesse nessa vida, mas não está entregue de corpo, não é profissional nessa área, pronto. E consigo ver que esse jovem ainda, por exemplo, tem salvação. Sim. Então, o comportamento dele de rir com a pessoa que ele está a tentar, como é que ele está a tentar aplicar uma ação negativa, como é que você analisa? Ainda está a rir, ainda estão conversando na boa. Porque, pô, liguei para ti, tentei fazer alguma coisa, não consegui, desligo logo. E do meu lado também, ligaste para mim, bom, quem é? É o fulano de tal, o que é que pretende? Eu pretendo, não, número errado, desligo logo. Mas ter tempo, conversar, para quem acompanha seriados vai saber que ao manter uma conversa desnecessária, ou estão a tentar pegar algum dado, ou estão a tentar encontrar, ou estão a tentar fazer alguma localização. Exatamente. Daí eu pensar na inocência dele. Tá vendo? Exatamente. Por isso é que tem níveis. Tem níveis, sim. Eu acompanho o Beekeeper. Beekeeper, assisti novamente na semana passada, domingo dessa semana. Sim, ele se vinga por causa de... trouxe-lhe irritação. Foi irritado por terem matado... não. Mataram psicologicamente a senhora pela burla que ela teve uma vez que ela era... que era guardiã de uma conta de caridade. De caridade. Então ela foi burlada. Aquele tempo todo que esteve aí a conversar, conforme você acabou de dizer, eles tiveram um proveito, aproveitaram pensar mais em outra tática, como reter, como conseguiriam tirar o dinheiro todo da conta dela. E nessa do Beekeeper é um filme, né? É um filme, é uma situação fictícia, mas é uma prática que também acontece na vida real. Vida real. O que aconteceu é a pessoa que queria burlar mandou um dinheiro, como ele sabia que aquilo era uma instituição de caridade. Uhum. Era suposto mandar, acho, $50 para a caridade. Mas ele acabou doando $5.000. $5.000. Depois, falando na senhora que infelizmente cometeu Um erro. Um erro e precisa que devolva. É uma cena que acontece também com muita frequência. Tem acontecido muito. Você ganhou um X, esse é um deles, ou fez esse depósito. Vamos falar de falsificação de talões de multicaixa. Sim. Falsificação de talões de multicaixa. Alguém inventa uma compra, fiz compra na vossa loja, mas ao fazer transferência, era para ser supostamente 10 mil e eu fiz de 100 mil quantos. Por favor, me retribuam o seu valor, não sei o quê.
Você na inocência, sem verificar. Ela até manda mesmo O comprovativo. o comprovativo já adulterado. Tem que ter muita capacidade de desconfiar isso. Yeah, isso vai ser, essa situação vai ser resolvida. Isso é mesmo uma chamada de atenção, porque hoje em dia os jovens falam muito de empreender, o que é muito bom, mas infelizmente podes cair na mão de um desses que também está empreendendo no mau sentido e te burlar mesmo Sim, dessa maneira. sim. O BNA já está a trabalhar nisso, para que até as transferências, como é que se chamam, de bancos diferentes, interbancárias, né? Sim, interbancárias. As transferências interbancárias possam refletir também já no mesmo dia. Sim. Então, até isso acontecer, acho que vai mesmo acontecer já esse ano. Não tenho um computador aqui para confirmar a informação, mas eu li. Até isso acontecer, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos. Porque se você fez uma transferência para mim e a transferência ainda não refletiu, Não posso dar o produto. porque já tivemos burlas ao vivo, em programas ao vivo. Transferiram 5 kwanzas, Sim. mas transformaram 5 kwanzas em 500 mil Em kwanzas. 500 mil kwanzas. Então, confirme o valor e prossiga com o negócio. Exato. Prefira sempre confirmar o valor ou transferência de mesmos bancos, da conta a conta. Sim. Ou procurar transferência express. Ou transferência express. E sim, ou mesmo também as outras, os aplicativos. Né? Yeah. Sim. Importante é o dinheiro refletir, aí você prossiga com o negócio. Temos que ter muito cuidado, temos que desconfiar de tudo. Senão, De tudo já não vamos viajar de avião. não fala disso. A gente somos os mais arriscados possíveis nesse mundo. Sim. Confiança. Então, acho que fez uma pergunta ali com nessa burla. Sim, que sim. Poderia... Tu falavas do beekeeper. Sim, eu falava do beekeeper dando aquele exemplo. Aquele é um tempo que, quer dizer, a inocência que a pessoa tinha, a inocência que a pessoa tinha, achando que... Acreditar no melhor do ser humano. Exatamente. Eu acho que eu também tenho esse defeito. Não, temos que quebrar isso. Tá. Falar assim quando você não tem o defeito é fácil. Não. Há coisas que depois nós conseguimos aprender. Nós temos que aprender. Não podemos fingir que as coisas estão definidas e que eles foram preparadas para nós. Não. O que aconteceu com fulano pode acontecer contigo também. Nas tuas próprias palavras, tudo pode acontecer com todos. Eu guardo essa tua frase para a vida. Tudo pode acontecer com todos. Sim, ok, good. É mesmo isso, irmão. Então, falando, o burleiro, aquilo é um comportamento de um burleiro que, sabe, essas burlas é como se estivesse a brincar. Se der certo, fixe. Se não der certo, vou me divertir com isto. Estás a falar como se estivesses do outro lado. Sim, eu vou me divertir. Ele fez a chamada. Depois de ter descoberto, fui descoberto. Estás a falar com um agente do SIC. Está a rir. Ligaste para uma casa mortuária. Ei, caralho. Vocês também me atrapalharam. Parece divertido para ele. Para ele parece divertido. Só deixa de ser divertido quando houver ou existir atuação direta dos órgãos competentes, da polícia, da investigação, PGR, quantos mais? Todos esses órgãos que têm que ver com... Órgãos competentes. Com órgãos competentes, como se diz atualmente. Nunca mexa nos órgãos do Estado. Então, ali sim, essas pessoas vão deixar... vão começar a ter muito cuidado para fazer, ou se não mesmo reduzir. Mas o que está na veia para retirar não é fácil. Tá vendo? A Cida quando entra, né? Entrou. Mas o paludismo quando entra sai.
Então, há pessoas que podem ser assim moldadas. Temos que ter cultura de denunciar e levar a peito. Só que nós ignoramos. Se receber uma chamada do gênero, você prefere... ok, recebi mais uma chamada, sabem? Acabou. Por que não vai até a fonte da informação? Analisando agora, né, estamos a falar de burlas, e eu acho que isso seria um bom tema para a defesa de fim do curso, para quem faz sociologia, por exemplo. Sim. Fazer um estudo. Né? Vê lá, o Beekeeper não foi um filme criado só assim do zero. Não. Com certeza foi uma investigação, foi baseado em factos reais e criou-se o filme. Se diz, né, ou criou-se esse estereótipo que os jovens de Cabinda, os jovens do Wiz, os jovens do Soio são altamente burladores. Sim. Por que não se faz uma investigação para tentar perceber por que nesse lado norte as pessoas estão a cair muito para essa área? Porque deve ter um conjunto de fatores que estão a contribuir para que isso aconteça. E se formos fazendo, só vais partir os dentes. Mas será comigo? Se formos só fazendo esses juízos de valores, por causa de um grupo ínfimo de pessoas, acabar sujando vamos dizer, uma juventude inteira de uma província, de uma região, não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa ideia de culpar, essa ideia de abandono quando se nota uma situação não é muito boa. É preciso que, né, como falamos, que os órgãos vão atrás dessas coisas todas. Tentam regular isso, porque é possível regular coisas do gênero. Porque se assim não for, essa situação só vai piorar. E nós, em vez de termos redução dessas situações, porque já vai se tornar uma endemia, né? Acho que é isso. Todos vão ser burleiros na província X, no país todo, todos serão burleiros. Então é preciso que leve-se a sério. Mas tem que levar a sério, porque há uma denúncia pública e fica assim. Bom, denúncia pública como tal, bom, é só comentários de corredor. Porque, vou ter que falar disso. Eu falei que há níveis de burla. Sim. A burla que mais existe que vem do norte, como apareceu no áudio, Wiz, Cabinda. Mas Cabinda está mais famoso. Sim, sinto muito. São pessoas que se aproveitam da inocência ou falta de informação dos outros. Exatamente. Não, mas também temos as burlas pro Max. Já viste, eu tenho acompanhado o noticiário e acompanho com mais frequência agora. Quase todas as semanas encontram alguma fazenda de mineração de criptomoedas. Se acompanhares os jornais de Angola, nas últimas 3 semanas, falou-se que encontrou-se um estaleiro de chinês de criptomoedas. E o que me chama a atenção nisso é que quando é uma cena que envolve tecnologia, que envolve ter algum conhecimento técnico, não está um angolês. Esse é um problema. É quase sempre estrangeiro. O angolês está lá para fazer uma ou outra coisa que não está ligado diretamente com o aspecto técnico. Mas temos aqueles também que têm acesso a informações privilegiadas. Okay. E em função dessas informações privilegiadas desviam. Isso também é burla. Esse é o nível mais alto. Defraudar. Isso... Qual é a fraude que tem? Tem país, níveis. Sim, tem níveis. Eu não... Você disse assim, informações privilegiadas. Vamos lá falar do acesso
dos estrangeiros, a liberdade. Tem que haver controle. A liberdade, tá bem, eu tenho negócio com o seu país. Mas isso não me inibe de controlar-te, controlar os seus cidadãos do meu país. Claro. Tá vendo? Charge. Yeah. Então, eu preciso, falta de organização. A cada órgão deve fazer o seu trabalho bem. Por que eu estou aqui nesse lugar? Essa é a pergunta. Oh, eu fui colocado aqui para controlar esse camarada e eu tenho que ir atrás da informação. Sabe, você fala de órgãos. Órgão é no geral, né? Sim. Nos órgãos nós temos pessoas a trabalhar. Sim. Uma pessoa, duas pessoas, 3 pessoas. Bom, não vamos citar todo o número de pessoas que lá estão. Mas o órgão não tem como ser corrupto ou vamos dizer... estávamos a falar de que o órgão todo não tem como ser corrupto se não tiver uma única pessoa que é corrupta ou burladora lá no sistema. São as pessoas que são... Sim. Vejo. As pessoas é que tem o problema ali. Você que trabalha você trabalha num sítio público, você atende pessoas diariamente. Eu vou, por exemplo, para uma estação de lavagem, uma estação de serviço. Eu já paguei Sim. pelo serviço. Sim. Mas a pessoa que fez o serviço diz que vai colocar uma coisa extra só para ter uma maneira de me tirar mais dinheiro Do bolso. do bolso. Não está a ser honesto, está a concorrer com a própria empresa. Ok, conflito de interesse descabido. Vamos dizer, o interesse, né, ou então a ética das próprias pessoas que fazem parte da organização, se calhar é uma coisa que devia ser trabalhada também. Educação. Bom, educação, você pode ter educação e não ética. Ok. É o que eu acho. Sim, é verdade. É verdade, porque cada conduta é uma conduta, né? Tem que haver o tal senso. Você precisa, por exemplo, essa pessoa que quer te pagar, quer fazer um trabalho extra, como é que ele... Será que ele ganha bem? Será que o que ele oferece dá para dizer alguma coisa ou não? Você abre uma empresa onde tem X trabalhadores para lhes pagar mal. Acho que isso é justo. Não era mais fácil pagar uns 5 trabalhadores que fazem bem o trabalho? Pagar-lhes bem e evitar essas questões de corrupção. Bom, E à medida que você vai evoluindo a empresa, criando expansão, aí sim você já pode empregar mais pessoas e pagar na mesma dimensão, em vez de que fazer o quê? O uso desnecessário da pessoa humana. tá muito nervoso. O uso da pessoa humana. Passo erva. Mas é isso, enfim. Do ser humano, eu quis dizer isso. É a pessoa humana mesmo. Sim, vamos dizer, eu quis dizer o uso descabido do ser humano. Porque você quer que te prestem um serviço e não queres pagar. Bem, não está certo. No corporativo é difícil. Sim, mas é bom. As empresas precisam investir, as empresas precisam de trabalhadores, não sei o quê. Tem que haver controle disso tudo, porque depois a empresa fica vulnerável, emprega tanto e depois quer desempregar. Mas vê, ao entrar na própria empresa, bom, tem supostamente um contrato. Verbal ou escrito. Né? Sim, é um contrato. Se eu vou começar a trabalhar, já tem um acordo de quanto nós vamos ganhar. Sim, tem um acordo. Tem um acordo. Será erro se eu não estiver a honrar com o que eu prometi que vou te pagar? Sim. Mas desde o momento em que eu disse que vou te pagar X, você aceitou e começaste a trabalhar, aquilo foi uma manifestação de vontade das duas partes. Sim. Ok? Então você não tem nada que concorrer ou de tentar estragar o meu negócio. Não pode, sim. Mal ou bem,
houve consentimento. Por isso é que o nível de segurança, vamos falar de segurança, né? As empresas precisam funcionar pelas auditorias, pelo check-up, survey, né? Para quê? Para perceber como que esses trabalhadores estão a trabalhar. Qual é o desvio que estão a fazer? Auditoria, check-up, isso tudo envolve gasto de dinheiro. Eu que já comecei. Tens noção, a Isabel dos Santos participou num podcast recentemente e anunciou os números que foram pagos para a auditoria. Sim, Na Sonangol. foi na... Foram milhões. A Foram. auditoria custa. Sim, estamos a falar E claro, de tem níveis. escolar. Como é que você vai controlar um trabalhador que lava carros? Você é dono da empresa. Câmeras. Câmeras Sim. conseguem captar o áudio. Conseguem. Sim. Você que também, a pessoa que vai praticar lá, ou vai lá, né, aderir os serviços, não pode aceitar. Mano, é que é corrupto com corrupto a conversar. Assim não vamos longe, como diz o outro. E querem ir longe para quê? Hã? Para ver se conseguimos ter uma sociedade um pouquinho mais coesa. Ei, cara, essa coisa social. Bom, começamos a falar das burlas, depois tivemos um montão de assuntos aqui, mas agradeço pela tua presença e gostaria que fizéssemos com mais frequência, né? Com mais frequência programas como esse, em que temos uma interação. E, bom, tocando mais uma vez no aspecto do tema que nós começamos a conversar aqui, que é burla e cibersegurança, não na visão de experts, mas na visão de usuários das tecnologias de informação e comunicação. Conselho que deixas para os teimosos? Os meus conselhos vão na seguinte... Não é para os nossos seguidores, mas os teimosos. Os meus conselhos vão na seguinte ordem. Não fica distraído. Evite distrair-se. Porque quando você distrai, as coisas estão acontecendo na sua atrás. Não partilhar as informações privilegiadas. Tenha sempre as suas informações todas cuidadas e bem guardadas. Tome cuidado com quem andes. Saber com quem andar, isso é importante. Tem que, desculpa dizer, mas um pouquinho de desconfiança é sempre importante no seio das pessoas. Porque isso vai te ajudar a saber quem é quem. Essas burlas que têm ocorrido, muitas das vezes surgem dos próprios amigos, familiares, conhecidos, é que passam informação, é que passam nossos dados nessas pessoas, ou muitas das vezes também estão envolvidos, e aí nós sofremos uma burla. Então todo cuidado é pouco. Sei que a gente consegue vencer isso, então vamos ser vigilantes. Esse é o meu conselho. Ok. Quanto a mim, dou o podcast por terminado. Obrigado para quem acompanhou-nos do princípio ao fim. Eu sou a Geeks23, o vosso host, e é sempre um prazer falar para vocês. Obrigado. Thank you. Minha câmera, você já não quer coisa, já não quer coisa. Quê? Desligar. É só apertar, né? É só apertar primeiro. Já. Quer dizer, vocês estão a falar assim, aqui está um silêncio do caralho. Aqui fora. Não é esse tipo de comédia.